Então, mais um tipo de classificação estrutural é a classificação do tipo cartilaginosa, que a gente tem dois principais. Então, ó, a classificação estrutural das articulações tem esses três tipos. E a gente já está aqui no segundo tipo, que é a articulação cartilaginosa, que vai se subdividir em mais dois tipos, que são as sínfises e as sincondroses. São tipos de articulações cartilaginosas. As sínfises contém um disco de fibrocartilagem, por exemplo, lá na coluna vertebral, que são os discos intervertebrais, e um segundo exemplo é o osso do quadril, que também tem uma articulação que vai ser a sínfise púbica, que foi o que eu coloquei aqui na imagem. Então, ligando um osso do quadril direito ao esquerdo, ligando esses dois ossos, a gente tem uma estrutura cartilaginosa que é uma articulação. O que é uma articulação mesmo? É uma estrutura que vai ligar um osso a outro. Então, aqui, ligando um osso a outro, a gente tem uma articulação cartilaginosa, que vai ser uma sínfise, que aqui especificamente vai receber o nome de sínfise púbica. Tá? Então, a sínfise púbica. E outro exemplo que a gente tem de articulação cartilaginosa são os discos intervertebrais. Lá na coluna vertebral, o que é uma coluna vertebral? Uma vértebra em cima de outra, em cima de outra, em cima de outra, formando uma coluna vertebral. Então, para suportar o impacto, o peso, quando o organismo corre, pula, faz exercícios físicos, o peso que o corpo tem, se não existisse qualquer tipo de amortecedor, concorda comigo que ao pular, por exemplo, esses ossos ou se quebrariam ou iriam gerar uma dor muito grande devido à coluna vertebral. Então, os discos intervertebrais, eles vão ser uma estrutura cartilaginosa que vai ligar uma vértebra a outra, uma articulação que vai ligar um osso a outro, promovendo o amortecimento e toda essa função das articulações, tá? E o segundo tipo de articulação cartilaginosa são as sincondroses. São formadas por cartilagem hialina e estão associadas ao crescimento. Por exemplo, crescimento de ossos longos, o fêmur. Lá no fêmur, na epífise, tem uma parte dele que vai ser formada, lá no processo de formação, vai ter uma lâmina cartilaginosa, tá? É disco ou lâmina epifisal dos ossos longos. Então, a gente tem aqui a placa epifisária na formação de um osso longo, tá? E um exemplo de articulação cartilaginosa. E por último, a gente tem as articulações sinoviais, que podem ser planas, gínglios, selares, elipsoides, esferoides e trocoides. Então, para cada uma dessas, a gente vai fazer uma abordagem de como são essas articulações sinoviais. Aqui a gente tem um quadro resumido sobre todos esses tipos de articulações sinoviais, bem descrito a característica de cada um, exemplos de cada um. E aqui, nessa imagem, a gente tem todas as estruturas que compõem uma articulação sinovial. Cartilagem articular, o líquido sinovial, que ele vai percorrer todo por dentro dessa bolsa sinovial, a cápsula articular, a membrana fibrosa, deixa eu voltar aqui. A membrana fibrosa, tá? Membrana fibrosa da articulação e a membrana sinovial, se atentar a esses detalhes, e as epífises ósseas dos dois ossos que vão ser unidos por essa articulação. Então, são essas as estruturas que elas vão ser bem descritas e detalhadas: cápsula articular, bolsa sinovial, que ela vai servir como um amortecedor entre um osso e outro, e as outras estruturas também, como por exemplo o músculo. Aqui a gente está na articulação do ombro. Líquido sinovial
Ligamentos, que são estruturas, os ligamentos são essas estruturas de cor branco prateado, que elas são formadas por tecido conjuntivo e que vão servir para ligar ossos, tá? Então a gente tem aqui, por exemplo, o lemnisco, o ligamento colateral, fibular e o tibial. E os tipos de articulação sinoviais estão aqui resumidos. Em cada uma dessa imagem a seguir, é possível observar como é esse tipo de articulação. Primeiro tipo, a articulação plana. É um tipo de articulação que exige pouco movimento entre os ossos. A gente tem aqui a articulação sacroiliaca, a articulação entre o metacarpo e o carpo. Gínglimo é um tipo de articulação uniaxial que vai unir num formato, assim como nessa representação, em que um faz esse encaixe e o outro vai promover o movimento. A articulação em trocoide ou pivô, um vai ser o osso fixo e o outro vai promover esse movimento uniaxial. Aqui a gente tem um exemplo lá da articulação do rádio com a una. A articulação elipsoide vai ser aquele que vai permitir o movimento biaxial, como por exemplo aqui no dedo polegar com um osso do carpo. A articulação celar, que ela vai ser também permitindo um movimento biaxial entre esses dois ossos que vão ligar. A articulação esferoide, importantíssima. Ela é a classificação das articulações, por exemplo, da articulação do quadril, da articulação do ombro, porque esses dois ossos juntos vão permitir com que o membro faça diversos movimentos de flexão, extensão, abdução, entre outras, tá? Então aqui a gente tem a articulação do acetábulo com a cabeça do fêmur. E aqui a gente tem um quadro resumitivo sobre os tipos de articulação sinovial e o exemplo de cada um desses. Com isso a gente finaliza nossa aula de hoje.